Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos retomando, a aula gravada, a videoaula, depois de uma semana de recesso. Espero que todos estejam bem descansados para a gente dar continuidade ao conteúdo. Vamos trabalhar hoje com alguns exercícios fora da apostila. Então, prestem bastante atenção. Primeiro eu vou revisar o conteúdo e depois nós vamos para os exercícios. Os exercícios da videoaula de hoje serão sobre predicativos. E a tarefa, páginas 84 a 87 da apostila 3, que é a apostila que nós estamos trabalhando, ok? Então, exercícios sobre predicativos extra apostila. Então, como na apostila tem poucos e é um conteúdo que irá cair na próxima prova, vou reforçar aqui. Primeiro, relembrar um pouquinho o que são os predicativos. O predicativo do sujeito, qualidade ou característica que é atribuída ao sujeito da frase, e predicativo do objeto, qualidade ou característica que é atribuída ao objeto da frase. Exemplos. Os manifestantes da passeata estão empolgados. Empolgados está se referindo aos manifestantes, portanto, predicativo do sujeito. Aquela criança parece irritada hoje. Irritada é uma característica da criança, que é o sujeito, predicativo do sujeito. Meus pais andam estressados ultimamente. Boa essa. Estressados está se referindo a pais, que é o sujeito, predicativo do sujeito. O juiz julgou o réu inocente. Olhem só, inocente não é o juiz, é o réu, que é o predicativo do objeto. O vilarejo finalmente elegeu Otaviano prefeito. Prefeito é o Otaviano e não o vilarejo, que é o sujeito. Então, prefeito, predicativo do objeto. Os policiais pediram calma absoluta. Absoluta é uma característica de calma e não dos policiais. Então, é um predicativo do objeto. Para ficar bem claro, vocês devem sempre saber quem é sujeito e quem é o objeto. E aí, verificar essa característica. A quem está se referindo a característica? Vamos aos exercícios. Analisando as orações que seguem, procure indicar a função sintática dos termos destacados, tendo como subsídio a noção de predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Nós temos aqui as frases e vamos verificar. Sempre a considerei uma excelente amiga. Quem que é excelente amiga? Ela, não sou eu. Predicativo do objeto. Os convidados aparentavam eufóricos com a demora da apresentação. Os convidados eufóricos, então, predicativo do sujeito. Os convidados caminhavam maravilhados pelo hall da entrada de salão. Maravilhados, os convidados, predicativo do objeto. Ela certamente será uma boa esposa. Predicativo do sujeito, ela. Todos o julgaram inocente. Julgaram ele inocente, o predicativo do objeto. E F, julgaram incorreta a atitude dela. Aí, o que é incorreta? A atitude dela, predicativo do objeto. Ah, nós temos aqui o gabarito. Eu tinha esquecido desse slide, gente. Desculpem, ó. Então, aqui está o gabarito. O predicativo do objeto, depois predicativo do sujeito, convidados, predicativo do sujeito, convidados. Predicativo do sujeito, ela, do objeto, quem que foi julgado, ele, né? E do objeto, a atitude dela. Desculpem, esqueci desse detalhe. O professor atravessou o pátio apressado. Próxima questão. Letra A. Neste período há um predicado verbo nominal com predicativo do objeto? Atravessou o pátio apressado é predicativo verbal? O pátio é núcleo do predicado ou apressado é predicativo do sujeito? Olhem só. Quem que é apressado? Apressado. Apressado. Quem que é apressado? O professor. Não é o pátio.
O professor é o sujeito, então, apressado, predicativo do sujeito. Indique o predicativo do objeto nas orações abaixo. Na letra A, consideraram a tarefa difícil. Difícil. Vou grifar aqui. O que é? A tarefa é o quê? Difícil. Agora era a vez de Ana deixar o namorado ciumento. O juiz considerou o réu culpado. Esse já teve na outra questão. O chefe deixou os funcionários irritados. Chamam os políticos de ladrões. São características dos objetos das frases, tá? Então, para ser predicativo do objeto, característica do objeto e não do sujeito. Próxima questão. Indique a oração em que ocorre predicativo do objeto. Letra A. Essas são as peças quebradas. Ó, quebradas são essas peças, que é o sujeito. Não. Trouxe o material necessário. Necessário é o material. Beleza. Ele trouxe. Ele é o sujeito. Então, aqui, necessário, característica do material. O ônibus chega atrasado todos os dias. Atrasado é uma característica do sujeito ônibus. Então, a letra B é a correta. Trouxe o material necessário. Nas orações abaixo, assinale aquela em que o termo destacado é um predicativo do objeto. De novo, característica do objeto. A mãe ficou preocupada quando viu seu filho. Preocupada, que ó, é uma característica da mãe, sujeito. Ansioso, o menino queria encontrar os amigos, característica do sujeito. Bem-humorado, o visitante, característica do sujeito. Eu a vi aflita durante a divulgação do resultado. A vi aflita, é como se eu falasse eu vi ela aflita, então não é do sujeito, é do objeto. Predicativo do objeto, letra D. Identifique nas frases a seguir a que apresenta predicativo do objeto, de novo. Muitas pessoas deixaram o local insatisfeitas, que acontece aqui, insatisfeitas, pessoas, é sujeito. Cansados, os viajantes, sujeito, chegaram ao destino. Os náufragos, desesperados, sujeito, esperavam por socorro. São inadmissíveis atitudes como estas. Inadmissíveis atitudes, é do sujeito. O herói achou desprezível o motivo, característica do objeto e não do sujeito herói. Então, aqui, predicativo do objeto, letra E. E a última questãozinha, nós vamos fazer juntos. Essa não tem gabarito. Sublinhe e classifique. S para predicativo do sujeito e O para predicativo do objeto. Ana e Pedro assistiram alegres ao show. Alegres, predicativo do sujeito. Consideraram o ministro um excelente profissional. Excelente profissional, característica do ministro, predicativo do objeto. C. Eu fiquei satisfeito com as brincadeiras. Satisfeito, característica do sujeito, predicativo do sujeito. O verão será rigoroso, característica do sujeito verão. Encontramos Maria desacordada. Desacordada é característica da Maria e não nós. O sujeito é nós, então é do objeto. A lei foi considerada satisfatória, característica do sujeito lei. Consideraram a lei satisfatória. Satisfatória agora aqui é do objeto lei. Eles consideraram, eles é o sujeito, a lei é o objeto. Então, aqui na letra F é do sujeito.
Na letra G é do objeto. Vocês nem parecem brasileiros. Sujeito, vocês. O meu verso é excelente. Excelente do sujeito verso. Ok? Então, pessoal, aqui nós fizemos uma bateria, né? Uma lista de exercícios sobre o predicativo do sujeito e predicativo do objeto, que é conteúdo da próxima prova. Ok? Fiquem bem e até mais. Tchau, tchau.